e prosseguir. Portanto, qualquer questão que tenham, estão perfeitamente à vontade para colocar e dentro daquilo que for possível, vamos dando as respostas. Ok, Rui, podes prosseguir. Ok, obrigado, Ângelo. Olá, bom dia a todos. Como o Ângelo disse, nós vamos fazer aqui um breve webinar, não tanto demonstrativo, mas além de demonstrativo do Software Business Planner, focar aqui alguns pontos essenciais, como é que isto pode ser uma ferramenta muito interessante para o desenvolvimento de estudos de viabilidade e ferramentas que isto, o tipo de funcionalidades que esta ferramenta disponibiliza para qualquer consultor, seja de grau for, é bastante útil, porque permite realizar um estudo de viabilidade de uma forma muito ágil. E o objetivo será mostrar aqui alguns componentes, não só da versão, nesta nova versão 2.0, mas perdão, naquilo que é, na realidade, o Business Planner e como é que todos vós podem utilizá-lo como uma ferramenta nesta área. Então vou aqui passar a partilhar o meu ecrã. Portanto, vocês podem ver o ecrã está partilhado. Bom, então este é o Business Planner Angola, é a forma como ele está criado, tem este aspecto, alguns de vocês também já o conhecem, eu vou aqui criar um novo projeto, vou chamar projeto webinar. Bom, e vamos prosseguir aqui. Vamos pôr como primeiro ano de projeção 2020, podemos pôr o primeiro ano de projeção que quisermos. Número de anos de projeção, aqui significa o número que o nosso projeto vai ter. De referir que uma das funcionalidades desta versão é que ele permite ir até 20 anos, ou seja, podemos fazer estimativas e projeções até 20 anos no projeto. Eu vou só aqui parar um bocadinho a partilha e experimentar aqui outra opção. Okay. E então o que ele permite fazer são esses 20 anos. Se bem que nós sabemos que um estudo de viabilidade 5 anos, a partir dos 3, 5 anos é um bocado de futurologia, mas quer dizer, existem determinados projetos, dependendo do grau, são projetos com um grau de investimento muito elevado e com algum retorno, portanto será de facto importante perceber que até que ponto é que esse projeto poderá ser estendido até mais do que 5 anos, 10, no máximo já existe um projeto com este nome, vou dar, eu aqui vou abri-lo já foi criado. Ok. Então, esta é a estrutura do Business Planner. Ele passa permite fazer um plano financeiro, um plano de negócio, um plano estratégico, isto na versão mais alargada, que é a versão Premium. A versão Professional só permite fazer o plano financeiro, mas aqui nós vamos ver o enquadramento, todo o enquadramento do programa. Portanto, como eu disse, ele permite fazer planos financeiros ao estudo de viabilidade, todos os mapas associados a um estudo de viabilidade, com a análise dos investimentos, a análise da exploração, tanto custos como proveitos, e depois, no final, a análise do cash flow e os dashboards, um dashboard de decisão que o programa tem, que permite verificar até que ponto é que o projeto é viável ou não. Eu ia só começar aqui então por esta apresentação. Portanto, o plano financeiro tem esta estrutura, o plano de negócio também tem uma estrutura muito própria, a mesma coisa o plano estratégico, ou seja, significa que qualquer utilizador que trabalhe com este programa tem uma estrutura sequencial para... Nós estamos a tentar estruturar, digamos, um projeto
e para não estarmos a desenvolver e estar à procura de uma estrutura própria, o próprio software já tem essa estrutura. Utilizamos modelos e a própria estrutura é utilizada nas mais variadas universidades em Portugal, portanto, e também deduzo que também aqui em Angola. Isto segue todos os pressupostos académicos também, e, portanto, seguindo estes pressupostos académicos, permite também ser um programa extremamente prático, porque utilizam todos os mapas e todos os modelos que são utilizados são aqueles que, na maioria, são utilizados pelos profissionais, os consultores que trabalham nestas áreas. Como fazer um projeto? Portanto, quando eu quero iniciar um projeto, eu tenho duas coisas. Tenho o plano de negócios e tenho um plano financeiro. O plano estratégico tem algumas componentes do plano de negócios, nomeadamente esta análise envolvente, os stakeholders, a análise SWOT, por exemplo, e é um plano que pode muito bem ser usado como extra para eu adicionar ao meu estudo económico que eu vou fazer para uma determinada empresa. Ou seja, especialmente se eu tiver uma empresa onde, se eu estiver a trabalhar num projeto de reestruturação de uma empresa já existente, por exemplo, o plano estratégico é algo muito importante porque visa demonstrar a estratégia que a empresa já teve e estas estratégias futuras que estão identificadas para esse mesmo projeto. Mas sobre o plano estratégico nós já lá vamos. Agora íamos centrar aqui um bocadinho mais no plano financeiro. Portanto, o plano financeiro, o que é que permite fazer? Um estudo de viabilidade. Permite, desde a sequência, desde as várias variáveis que é num plano de investimento, permite-nos fazer, digamos, o investimento, o planeamento do investimento, depois o planeamento da parte da exploração, os custos, tanto os custos como os rendimentos, as vendas de produtos, serviços, etc. E depois, numa terceira sequência, o financiamento, que financiamento é que eu vou ter para o meu projeto, que é o que está aqui, e no final eu tenho uma série de mapas, uma série de outputs já desenvolvidos. Eu vou aqui demonstrar nos pressupostos, tem aqui alguns pressupostos que o programa necessita ao início, algumas taxas que são necessárias, as taxas de inflação, etc., que são colocadas dentro do próprio programa. Isto vai influenciar tudo o que está jusante da análise. E depois passamos para a parte dos investimentos. Como é que eu começo os investimentos? Ora bem, isto tem aqui uma zona onde diz imobilizações corpóreas, por exemplo. Eu vou aqui colocar já alguns dados que tenho para teste. E, por exemplo, imaginem que eu queria definir aqui em edifícios e outras construções, tenho uns investimentos para fazer. Um dos investimentos é um armazém. Portanto, eu posso chegar, identificar o meu... Eu estou copiado de outro sítio para ser mais fácil e posso dizer que isto... Imagina, estamos a trabalhar, não em kwanzas, mas estamos a trabalhar em dólares, por exemplo, ou em euros. O armazém. Portanto, eu estou a colocar no ano zero e já lá vou explicar o que é o ano zero. E agora há um outro investimento que é necessário. Nós estamos a ver aqui só uma linha, mas é possível, se eu carregar neste botão, adicionar um novo investimento. Portanto, eu vou dizer que uma das construções, para além do armazém, é um escritório. Okay? E o bloco de escritórios tem este investimento. Porquê é que eu estou a colocar isto no ano zero? E aqui é muito importante. Nós definimos à partida que o projeto de investimento ia de 2020, era o primeiro ano, isso tinha 5 anos, portanto ia até 2024. O ano zero é o ano 2020, ou seja, o ano 2020 é o meu primeiro ano de investimento, mas quando eu estou a fazer, isto tem a ver com lógica de projetos de investimento, quando eu estou a fazer um investimento, eu estou a fazer um investimento no início do ano. Então, no arranque, então, nós criamos, e existe esta coluna do ano zero, e que é algo que é amplamente também tratado por vários autores, ou pela maioria dos autores, pelo menos quando a análise final passa pelos cash flows descontados, que é o que nós temos aqui, é os discounted cash flows, que vai calcular a TIR, o VAL e o prazo de recuperação do projeto. Nós devemos colocar o investimento inicial sempre no ano zero. Não no ano 2020,
na coluna 2020, mas sim no ano zero, ok? Portanto, é essa a funcionalidade do ano zero, porque é o arranque. O 2020 já se pressupõe um ano, pressupõe 365 dias depois já acumulado de atividade. O ano zero é o arranque, digamos, é aquela fase inicial do investimento em que ele é feito. Porque eu, depois, para pedir financiamento, eu tenho que fazer esse investimento primeiro. Portanto, depois, nós temos isto dividido em termos de investimento nestas áreas, portanto, vem que é fácil para qualquer utilizador olhar para ali e seguir as regras e aquilo que é solicitado ao projeto. Por exemplo, eu aqui vou adicionar, ser mais rápido, já tenho aqui gravado aqui ao lado, mais 4 investimentos. Portanto, e eu vou dizer que este tem 150, é uma máquina de embalamento, mais 50 mil, ok, e 20 mil. Portanto, mais uma vez eu estou a colocar no ano zero. Se eu tiver, significa que eu faço um investimento em 5 anos, eu tenho um primeiro investimento inicial e ao final de 2 ou 3 anos um outro investimento. Então aí sim, aí eu podia chegar aqui e colocar no ano 2021, ano 2022, uma segunda fase de investimento. Eu podia chegar aqui e dizer que havia uma segunda, estava previsto a empresa comprar uma segunda máquina de embalamento, por exemplo, no terceiro ano de investimento. Portanto, mas tudo o que são investimentos iniciais, eu devo colocar aqui no ano zero. Portanto, o ano zero tem esta funcionalidade. Depois, posso passar aqui vários, temos também aqui equipamentos de transporte, investimento em equipamentos de transporte. Eu posso colocar aqui, pronto, chegar aqui e colocar mais, adicionei 3, eu posso adicionar os investimentos que eu quiser, eu vou aqui, para ser mais rápido, colocar já alguns valores. Portanto, isso significa que eu aqui estou já a definir o meu grau de investimento. De vez em quando convém eu gravar, não é? Isto funciona como se fosse uma folha de cálculo, digamos assim. Depois tenho aqui esta opção de resumo dos investimentos, onde me permite ver qual é o grau de investimento, ou como é que o investimento está a ser distribuído pelo meu projeto. Aqui, digamos, é este tal resumo, e aqui eu consigo ver que o investimento está dividido neste gráfico, neste pie chart, neste gráfico de onde é que a empresa tem um maior grau de investimento. Neste caso aqui já vimos que é no equipamento de construção. Depois, é possível, da mesma maneira, se houver a necessidade de colocar IVA, ou no caso de Angola IVA também, que já existe, mas em Portugal também, isso é, se houver a necessidade, ou seja, os valores são sempre colocados sem IVA. Se é lógico, se o IVA não for dedutível, então é colocado o valor total do investimento. Mas eu, por exemplo, no equipamento básico, se eu quiser, se eu disser que existe uma taxa de IVA para estes itens, eu posso definir a taxa, podemos chegar aqui e definir a taxa de IVA para cada um deles, ok? Todas as parametrizações, se eu tiver aqui um produto ou um investimento, por exemplo, com uma taxa de IVA diferente, eu posso chegar aqui, olha, imagine uma coisa qualquer, 5%, eu posso definir que aquela processadora, o IVA, a taxa do IVA é 15% e não, é 5% e não 14%. Portanto, todos os itens. E reparam que eu, ao colocar aqui equipamento básico e investimento, automaticamente ele apareceu aqui preenchido no IVA. Okay? Nós já vamos ver isto também relativamente aos outros recursos, como as vendas, onde é possível eu também fazer ou seja, preencher uma única vez e o programa depois replica essa informação. A partir do momento em que eu estou a definir o meu investimento, então eu passo para as amortizações. As amortizações são importantíssimas para o cálculo dos cash flows, portanto, então é importante que eu os defina. Mais uma vez, se eu for ao equipamento básico, imagine, eu já tenho aqui no mapa das amortizações os 4 investimentos que eu defini como investimentos em claro, para o programa fazer o cálculo das amortizações. É muito simples, eu só tenho que chegar aqui e dizer qual é que é
quais são as minhas taxas. Eu vou aqui à procura das taxas que tenho. Portanto, posso dizer assim, olha, 20%. Eu vou, cada um destes itens tem uma amortização, apreciação de 20%. Verificar que automaticamente o programa calcula e faz o cálculo das depreciações. Ou seja, como viram, eu estou aqui a falar há poucos minutos e já tenho valores e já defini IVA e já defini as taxas de amortização. Ou seja, e o programa fez estes cálculos muito rapidamente. Então já começa a ter informação de uma forma já mais fluida e ágil para eu poder trabalhar o meu projeto. Segunda fase, ou seja, defini o investimento, estou a definir as depreciações. A próxima fase será, eventualmente, começarmos a definir a nossa parte da exploração, ou seja, chegar aqui aos rendimentos de exploração. Nos rendimentos de exploração, o programa está dividido, e especialmente agora nesta versão 2.0, que nós incluímos esta novidade, que é a possibilidade de eu definir por mercados. Ou seja, na versão anterior era só possível definir as vendas e produtos de serviços e de mercadorias sem ter esta sectorização, e agora posso definir. O programa tem previsto, até no caso do software de Angola, até 2 mercados, ou seja, o mercado nacional ou o mercado de exportação. Isto pode ter interesse porque eu posso ter um projeto e pode interessar eu definir o que é para mercado nacional e o que é que está para mercado de exportação. Em termos de análise final, os valores são acumulados e vai tudo, digamos, parar ao mesmo sítio em termos de projeção. Para a apresentação, digamos, para a orientação, interesse em definir entre o mercado nacional e o mercado de exportação. No entanto, eu posso definir, vocês veem aqui que existe aqui a definição do mercado nacional e mercado de exportação. Isto é um resumo. Aqui tem o resumo também de exploração por mercados. Eu posso chegar aqui aos serviços, por exemplo. No caso dos serviços, eu tenho aqui definido, eu vou aqui colocar porque isto é uma empresa de serviços. Nos serviços eu tenho aqui definido como mercado nacional e mercado 2 como mercado de exportação. No entanto, eu posso vir e alterar. Eu posso chegar à alteração, carregar em definições e dizer, olha, o meu mercado nacional, não, se calhar vou pôr mercado Angola, e mercado de exportação posso pôr logo mercado da Europa. Okay? E isso fica logo definido digamos que posso pôr aqui mercado Angola e mercado Europa. Okay? Pronto, repararam que ele alterou automaticamente o mercado 2 para o mercado Europa e o mercado 1 para o mercado Angola. Ou seja, isto permite o quê? Se eu quiser detalhar melhor quando gerar os meus relatórios, então nos mapas vai aparecer o mercado Angola e no segundo mercado vai aparecer como mercado Europa. Ou seja, estou a customizar cada vez mais. Como é que eu depois posso definir? Pronto, isto é um exemplo de uma empresa de serviços. Eu vou colocar dois tipos de serviços, um suporte técnico e umas instalações, e vou dizer que vou definir as unidades ou o número de horas que eu vou ter orçamentado, ou seja, isto é o orçamento das minhas vendas, dos serviços, e vou dizer que vou vender o preço unitário de cada um destes serviços, vai ser este ao longo dos próximos anos. Okay? A partir daqui, reparam que o mapa de baixo é automaticamente preenchido, tem já o valor total, e se eu vir aqui a projeção do IVA serviços, mercado 1, ele já aparece preenchido também. Simplesmente eu chego aqui e coloco a taxa do IVA que eu quiser e o programa automaticamente calcula-me o IVA que é cobrado aos clientes em cada ano. Isto é tudo feito de uma forma automática. Se eu quiser adicionar nas mercadorias, também é possível. Eu posso adicionar vou vender 2 produtos, 2 mercadorias, uma chama-se a Box 1, outra chama-se a Box 2. Atribuo a unidade, aquilo que eu estou a prever vender ao longo dos 4, em termos de unidades, de quantidades vendidas
de unidades destas duas mercadorias, box 1 e box 2, e depois atribuir um preço, um valor. Okay? Este valor é atribuído e eu já tenho definido o valor, a exploração, digamos, o orçamento, o plano de orçamento para estes duas mercadorias. Mais uma vez, se eu vier ao IVA, à venda de mercadorias, aqui em baixo, eu consigo ter acesso à IVA e dizer que são 14%, 14%, e o programa automaticamente faz o cálculo do IVA. Se eu quiser adicionar a outro mercado, pois bem, basta vir aqui, outra vez, ao menu 4, rendimento de exploração, projeto das mercadorias, e venho aqui ao mercado 2, que neste momento eu já o defini como mercado Europa, mas que eu vou voltar a definir como mercado de exportação, porque o exemplo que eu tenho aqui é um mercado onde eu vou ter aqui vários itens definidos, que também posso fazer esta segmentação dentro do próprio programa, dizer que, ok, é mercado de exportação, mas eu estou a exportar para vários países, não é? Então, olha, eu tenho um produto para a Europa, tenho um produto para a Índia, tenho estar a criar mais mercados, ou seja, crio um mercado de exportação, e dentro do mercado de exportação eu vou identificar cada um dos produtos como um produto, ou neste caso uma mercadoria que vai ser vendida, esta para o mercado da Europa, esta para a Índia, esta para a China. E com isto eu tenho tudo identificado, ou seja, as unidades vendidas e depois o preço unitário que eu estou a orçamentar. Ok? Pronto. Com isto eu já defini investimentos. Relativamente aqui ao ano zero, voltamos um bocadinho atrás ao ano zero. Nos investimentos existe o ano zero, não é? como referi, porque é o arranque do investimento, ou seja, o início do investimento. É como se, imaginem, um ano, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, imaginem que o arranque era no início do ano, então este ano zero é como se fosse o 1 de janeiro, ou seja, é o início do projeto. No caso da exploração, por exemplo, aqui no caso das mercadorias ou nos produtos, aqui o ano zero já no final do ano, ou seja, é o valor projetado para 2020, para 2021, para 2022, ou seja, do ano económico, do ano de atividade, do ano de exploração da empresa e, consequentemente, do projeto. Portanto, por isso é que não aparece ano zero aqui e nem tem que aparecer. Ok, então já tenho investimento, defini as minhas depreciações, já defini as vendas, agora vou definir alguns gastos. Porque, assim, há uma coisa muito importante em análise de projetos de investimento, que é o equilíbrio destas variáveis. Numa análise de projetos de investimento, e é isto que o programa trata muito bem, e faz este enquadramento, que digamos que é um guia para qualquer consultor estar a fazer um trabalho e não se esquecer de colocar determinados valores. Portanto, ele tem esta sequência propositadamente. Não quer dizer que eu não chegue, que eu possa preencher isto de forma seguir esta regra. Eu consigo ter aqui um guia para eu preencher para fazer um estudo de viabilidade. Portanto, nos gastos, e como eu estava a dizer, é importante na análise de projetos de investimento eu seguir este conceito de, ok, eu preciso ter investimento, definir investimento. Sem investimento não é um projeto de investimento. Se eu não colocar investimento, eu não estou a analisar a viabilidade de nada, porque a viabilidade é em função de eu vou investir e para investir isso ao final de 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, eu preciso de definir os investimentos, preciso de definir as respectivas amortizações, os rendimentos de exploração, os gastos de exploração e depois passar para o financiamento. Okay? Pronto, estas variáveis são as principais, aquelas que devem ser tidas em conta. Se eu colocar só investimento e financiamento e só colocar rendimento, é bem provável, se eu não colocar outros custos, incongruentes. E aí já estamos a enviesar a nossa análise, já não é uma coisa muito favorável de fazer. Okay? Portanto, gasto de exploração. O que é que existe em termos de gasto de exploração? Portanto, temos aqui depois um mapa de resumo, que neste momento não está preenchido, mas temos os custos das matérias-primas e das mercadorias,
No caso, neste caso, nós temos um custo de mercadorias associado, porque como estamos a vender mercadorias, supõe-se que mercadorias nós adquirimos as mercadorias. Devo dizer qual é que é a minha margem de custo das mercadorias. Ou seja, se eu colocar aqui 75% e aqui outros 75%, eu depois posso selecionar estes 75%, copiar e posso replicá-los pelo resto. Como veem, é super fácil de preencher. Significa que eu estou a dizer que a mercadoria, o preço de venda corresponde a 25%, a margem que eu fico é com 25%, ou seja, custa-me 75% daquele preço, é um preço de custo, é aquilo que eu compro ao meu fornecedor, ok? Portanto, nas mercadorias isso é necessário colocar essa análise. No entanto, cada mercadoria tem a sua definição. Eu aqui podia colocar na box 1, que tinha uma margem de custo de 75%, mas esta aqui podia dizer que tinha uma margem de custo de 50%, ok? Nada invalidava eu colocar ponto a ponto, porque uma das vantagens desta aplicação é que eu item a item, ok? Há outras aplicações, ou quando nós temos algum share em Excel, para facilitar, digamos, o projeto e os cálculos, colocamos tudo. Ok, qual é a margem global do custo das mercadorias? É 75%. Mas às vezes isso está errado porque se nós tivermos uma mercadoria com 75% e outra com 50%, já estamos aqui a criar algum desequilíbrio em termos de custos, não é? E depois que pode vir a ser, os resultados finais do projeto podem não ser isto são os gastos de exploração, um exemplo, aqui nas mercadorias temos também as outras mercadorias, como veem eu aqui já vou pôr, por exemplo, 60%, ok? Portanto, já estou a definir que estas mercadorias já têm um custo diferente e tenho os gastos de exploração relativamente às mercadorias concluídas. Depois existem também, se eu tiver consumo de matérias-primas, pronto, pode existir esse caso. Se tiver produção, é aqui que eu vou. Tenho os FSEs depois, os fornecimentos e serviços externos, que são todos aqueles gastos como eletricidade, os combustíveis, as despesas de representação, as rendas, os seguros, etc., que são colocados aqui. Mais uma vez, tudo o que é exploração não tem ano zero, portanto é a partir do ano 1. E eu posso definir aqui, eu já tenho aqui também alguns cálculos já feitos, ou seja, e vou apresentar aqui, eu defini aqui que na eletricidade, por exemplo, o custo os combustíveis são $100.000, a água é $5.000, portanto eu estou aqui a definir para cada um destes itens e eles não têm que ser iguais, ou seja, eu posso dizer assim, ok, no primeiro ano é 5.000, no segundo ano é 5.500, portanto eu posso definir isto desta forma, isto é livre de qualquer uma destas células é livre de poder ser escrita. Depois tem aqui uma coluna onde diz GF, que são os custos fixos e os custos variáveis. E aqui eu vou colocar aqui é o grau de custos fixos e eu vou dizer que, olha, 30% deste valor são custos fixos, ou seja, isto permite-me depois calcular o ponto crítico do projeto. Os custos fixos significa que eu aqui estou a dizer que 30% daquela de eletricidade, daqueles 50.000 euros de eletricidade, produzir mais ou produzir menos, aqueles 30% mantêm-se os mesmos. Ok? Portanto, isso significa que eu estou a dar o grau a taxa de gastos fixos para no caso das eletricidades, para o combustível e para as águas. Depois passamos para uma área também muito importante dos gastos, que é os custos com pessoal. Eu tenho aqui um mapa de resumo, não é? Mas como é que eu vou detalhar? Ou seja, nós colocamos no programa esta funcionalidade extra que em vez de eu estar a dizer, ok, são... Portanto, tem aqui o mapa detalhado, são não sei quantos diretores ou o resto do pessoal são X. Nós aqui, o utilizador aqui consegue definir ponto a ponto, item a item, categoria a categoria que tem dentro do seu projeto.
Portanto, eu vou aqui exemplificar. Neste caso, eu tenho aqui este mas eu posso alterar. Assim, opa, então neste projeto eu não tenho técnicos superiores, não tenho técnicos médios, mas tenho outra coisa. Tenho aqui, como é uma empresa de caráter logístico, eu tenho responsável logístico e eu posso alterar os nomes. Posso dizer que em vez de ter um diretor, é um responsável logístico. Eu tenho um técnico de distribuição, em vez de ter um operador, um técnico de grau 2, tenho um operador de armazém, ok? De pessoas que eu estou a prever para o ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. Eu aqui estou a colocar tudo igual, que é para ser mais fácil. E aqui também vou dizer quantos administradores é que a empresa vai ter. Olha, vou definir um administrador ao longo do ano. Se eu, por alguma razão, eu disser assim, ok, nós vamos começar com 5 técnicos de distribuição, mas no terceiro ano nós vamos passar para, vamos aumentar, vamos passar para mais 2. Então eu chego aqui e coloco, okay, nos anos seguintes, mais 2, aumentar o número de pessoas. Depois colocamos aqui o número de remunerações base. Ok? Quanto é que estas pessoas vão ganhar por mês? Pronto. E porque o programa depois faz os cálculos todos automaticamente. E estas pessoas vão ganhar estes valores por mês. Eu posso colocar aqui uma porcentagem de subsídio, algum subsídio que seja, que eu possa, extra subsídio de almoço, ou outras coisas, algum subsídio que a empresa possa vir a dar aos funcionários. E depois tenho aqui uma opção que é isto, para o ponto crítico, para o cálculo de percentagem de gastos fixos que isto representa. Partindo do pressuposto que estas pessoas estão a trabalhar a 100% na empresa e têm ordenado fixo, então significa que há um custo fixo sempre de 100% todos os meses para a empresa relativamente a estes ordenados. Como viram mais uma vez, eu já, de uma forma muito rápida, eu defini quantas pessoas, defini as categorias dos funcionários que estão afetos ao projeto. Eu posso adicionar mais, ok? Eu posso chegar aqui e adicionar mais linhas e posso preencher aqui o resto das linhas, como posso também apagar as linhas que estão aqui a mais. Portanto, não está limitado só a este número de linhas, ok? Pode adicionar muito mais, isso é só um caso exemplificativo. Mas eu aqui só precisei de colocar o número de funcionários e o valor de remuneração mensal para o programa fazer os cálculos todos. Então, pronto, isto depois é possível fazer aqui outros gastos também. Os gastos de exploração mais prioritários, digamos, aqueles principais. Aqui é o quadro dos gastos pessoal, que são, de facto, os gastos de exploração, que são os custos com as mercadorias, custos com matérias-primas, os fornecimentos e serviços externos, eletricidade, combustível, seguros, etc. E o mapa de recursos humanos. Okay? Então, eu já tenho investimento, já defini... já tenho o investimento, já tenho as amortizações. Tenho depois o mapa de rendimentos, onde eu tenho rendimentos com um gráfico já definido por mercados. Eu se quiser, posso chegar aqui e ver resumo de exploração por mercados e tenho no mercado de Angola subdividido por produtos e mercadorias. Eu aqui não estou a vender produtos, mas posso vender produtos. Neste caso aqui é uma empresa de serviços e vendo mercadorias. Portanto, tenho aqui um gráfico que o programa apresenta. Eu posso esconder o gráfico, se quiser também. Posso mostrar o gráfico. Ou podem ser impressos também diretamente. Ou seja, o programa tem aqui uma opção de relatórios, mas eu, se quiser exportar este mapa para Excel, basta eu chegar aqui e carregar nesta opção e escolher qual é que é o local onde eu quero colocar o meu mapa e ele vai colocar este mapa em formato Excel. Okay? As formas não são copiadas, mas todo o conteúdo que está lá é copiado. Isto é muito útil se eu quiser fazer, por exemplo, cálculos à parte, ou se eu quiser personalizar um bocadinho mais o mapa para depois colocar num fecheiro Word, num relatório mais personalizado que eu esteja a fazer. Portanto, não limitamos o utilizador a nada, trabalhar só aqui, ou seja, pode trabalhar aqui e o programa gerar os cálculos e depois, se quiser, pode trabalhar noutras áreas, como no fecheiro Word ou no fecheiro Excel, para melhorar ou para digamos, colocar outro tipo associar outro tipo de mapas que eventualmente já tenha. A mesma coisa a impressão.
Existe aqui, sempre que existe esta opção aqui de ajuda, se o programa, se este mapa tiver um componente de ajuda, ele vai aparecer ali, ok? Bom, gastos e rendimentos de exploração. A partir daqui nós começamos a ter já alguns mapas preenchidos, como a variação do fundo de maneio, o cálculo do imposto, do consumo, o cálculo do IVA é logo calculado aqui automaticamente, as necessidades de inventário também são colocadas aqui, etc. Depois, já tínhamos definido o investimento, então agora vamos ter que definir qual é que é o grau de financiamento que vamos colocar neste projeto, que é a origem do financiamento, onde eu vou definir à cabeça. Imaginem que o investimento é definido de capital, a empresa vai ter de capital próprio 500 mil dólares, $1 milhão. Significa que, se vir reparar, o programa automaticamente aqui fez o cálculo automático aqui das necessidades de financiamento. O que é que o programa faz? Ele faz um cálculo daquilo que foi definido como investimento e como resultados de exploração e como gastos. Ele vai calcular automaticamente o nível de financiamento que é necessário para este projeto. Okay? E a partir daí, qualquer utilizador pode chegar aqui à dívida. Okay? Tem aqui a dívida, a dívida total e a dívida histórica, se eu quiser colocar a dívida histórica. E então eu vou contrair um financiamento. Como é que se contrai, como é que eu adiciono um empréstimo ao programa? É simples. Tenho aqui esta opção de planos de financiamento. Tenho aqui um plano 1. Ele permite fazer, dentro do projeto, até 10 financiamentos, ou seja, eu posso ter 10 empréstimos distintos. Imaginem que eu vou para a área, como eu aqui tenho investimento no imobiliário. Para o investimento imobiliário, eu tenho um determinado empréstimo. Para comprar as máquinas, eu tenho um determinado empréstimo com outro tipo de taxa. Então é aqui que eu coloco. Primeiro, isto está a zero, não tenho nada. Vou calcular o primeiro plano vou dizer que vou carregar neste botão, vou alterar os meus pressupostos. Posso dizer aqui qual é que é o banco. Posso dizer aqui descrição. E vou colocar o valor do financiamento. Imaginem que o financiamento aqui, vamos pôr uma coisa qualquer, de $1 milhão ou dólares. Vou dizer qual é que é a taxa, por exemplo, pode ser uma taxa de 5%. Quantos meses é que eu tenho de amortização? Imaginem que eu posso pôr 36. A amortização é anual, pode ser anual. Vamos definir a data do início. Portanto, vamos pôr aqui que isto vai começar no dia 1 de janeiro, já começou no dia 1 de janeiro. O tipo de prestações são constantes, são amortizações constantes ou são prestações crescentes, se tem imposto de selo, se tem taxa de IVA ou não. Depois, outra coisa muito importante que às vezes é utilizada muito nos financiamentos para os projetos de investimento, que é os períodos de carência ou os períodos de diferimento. O programa aqui permite fazer isso. Colocando estes pressupostos, basta eu carregar em calcular o plano de pagamentos e o programa calcula automaticamente todo o meu plano de pagamentos, o plano de amortizações, os juros, etc. Ok? Portanto, e eu posso fazer isto para outro projeto. Posso chegar aqui e digo que agora quero isto para o banco Y. E posso escrever que aqui este agora é 250 mil dólares e posso dizer que isto é taxa de 7,5 e posso dizer que este é para pagar em 24 meses, à mesma de janeiro, pagamento mensal de 2 meses, onde não existirão reembolsos, mas existirão pagamentos de cálculo de juros. Eu faço calcular, ele automaticamente, estão a ver aqui, não há reembolso de capital, mas há pagamento de juros e o programa fez o cálculo automático. Já tenho aqui, para o meu investimento, já que tenho aqui dois planos de financiamento colocados. Se eu quiser alterar, os pressupostos mudaram. Olha, com o banco, este banco X agora dá uma taxa, consegui negociar e dá uma taxa mais... Carrega no botão, digo que é 4,5 agora a taxa e o calcular pagamento e o software revê todo o plano e à medida que isto é feito, isto é automaticamente incluído dentro do projeto, ok? É automaticamente atualizado dentro do projeto todos os meus dados.
Este mapa de financiamento é muito importante. Mas nós temos temos uma novidade nesta nova versão, que é o de incluir todos os planos de financiamento que são feitos aqui, dentro do projeto, estão afetos, correspondem ao projeto. Ou seja, qualquer dívida que eu esteja aqui a colocar vai influenciar todos os dados jusante que eu vou calcular, aquilo vale. Mas às vezes há necessidade de eu poder querer fazer um cálculo, uma simulação, ou várias simulações, e não querer estar a utilizar ainda no projeto. Imagina que eu estou numa fase de negociação e ainda não tenho definido nada do qual é que é o financiamento com o banco. Ou imaginem que eu nem sequer estou a fazer nenhum projeto de investimento, mas existe aqui esta opção de simulador. Se eu carregar aqui no botão, o que ele vai aparecer é um simulador de investimento, tal e qual como aquilo que nós vimos, onde eu vou colocar os pressupostos, de 1 milhão, e vou dizer que isto tem uma taxa de 6%, e vai ser, sei lá, 48 meses, pode começar agora no dia 1 de abril, 6 meses, e vou calcular o plano. E automaticamente o programa fez-me este cálculo. Ou seja, o que está aqui não está ligado ao projeto. Ou seja, posso usar este simulador de forma livre para fazer os meus cálculos. E posso usar isto de forma independente. Das duas, eu posso usar de uma forma, sem sequer estar ligado a nenhum projeto. E olha, deixa lá ver, está ali um projeto, eu preciso de comprar ali uma coisa qualquer, ou preciso de financiar de uma determinada máquina, ou um cliente qualquer chega e vai falar convosco e vocês podem automaticamente abrir o Business Planner e ligam esta opção, este simulador, e fazem o cálculo. Depois, esta opção pode ser exportada para Excel, ok, eu posso mandar isto tudo para o Excel e depois preparar, até posso enviar depois um relatório para o meu cliente, se quiser, ou para o banco, não é? Posso imprimir e posso ir ao banco, olha, eu tenho este cálculo aqui, e vocês têm outro cálculo diferente do meu. Podem iniciar uma negociação, pode ser uma boa ferramenta para negociação. Depois eu posso imprimir este plano, mas posso também guardá-lo, ou seja, eu posso querer utilizá-lo. Eu vou aqui guardar como um empréstimo 1, ou empréstimo 3 até, só para dizer. E ao guardar, eu saio, e se eu voltar outra vez ao simulador, eu posso querer, olha, aquela simulação que eu fiz a semana passada, deixa-me lá abrir a simulação, porque o banco agora disse-me que há aqui um outro rating, a taxa foi alterada. De 6 foi alterada para 5, mas eles não me vão emprestar 1 milhão, mas emprestam-me 900 mil. Então, eu guardar outra vez a simulação e pronto. E tenho outra vez isto a funcionar. Fora do meu plano de financiamento. Mas imaginem que eu estou a negociar com o banco um novo financiamento e que ainda não o coloquei, e o objetivo é colocá-lo aqui dentro do meu projeto de investimento, que é onde nós regressamos agora. O projeto webinar, que é este investimento. Então eu já tenho aqui dois planos de financiamento, mas eu posso querer adicionar um terceiro, que é aquele tal que eu andei a simular. Vou à procura da minha simulação e automaticamente, isto foi rápido, mas o programa tinha 2 projetos e passou a ter mais um terceiro cá dentro. Ou seja, eu adicionei um terceiro plano de financiamento baseado numa simulação que eu fiz com o programa. Okay? Esta ferramenta é extremamente útil porque permite trabalhar de forma livre, às vezes que quisermos, a simular qualquer tipo de planeamento. E conseguimos ver, linha a linha, aquilo que é o montante, o pagar, o montante em dívida, os restos de impostos que tivermos que pagar, etc. E no final há um mapa global digamos, de resumo, mas este mapa aqui é muito importante. Com isto, eu posso, se eu quiser, aqui neste caso, eu posso imprimir depois no relatório ou no simulador, como eu vos disse, vocês podem facilmente imprimir o plano ou exportá-lo para Excel e fazerem dele o que quiserem, ok? Portanto, se eu vier aqui ao resumo da dívida, por exemplo, já tenho aqui, o meu capital já aumentou bastante, porque colocar mais três mapas. Eu aqui vou colocar agora a partir daqui, basicamente eu já tenho tudo definido em termos
digamos, de projeto de investimento, ok? Eu vou só aqui parar o meu, porque eu vou passar para o outro ecrã. Vou aqui colocar um outro já previamente preenchido, ok? Que é este aqui já previamente preenchido, que é baseado na demo que nós temos dentro do programa. Isto para quê? Para vos mostrar, porque eu estava a colocar dados e não estava a colocar dados muito, muito complexos. O que é que ia acontecer? Se eu não completar um projeto de investimento, muito possivelmente eu vou chegar aqui à análise dos cash flows e não vou ter informação relevante, ou seja, vou ter dados incongruentes, como eu estava a dizer. A segunda fase, ter definido todos os minhas variáveis do projeto e agora vou analisar qual é a viabilidade do projeto. E para isso o programa tem, além do orçamento de tesouraria e o orçamento financeiro, que são mapas importantes, tem o mapa do cash flow do projeto, onde eu consigo ver o cálculo que o programa faz dos cash flows, tanto os cash flows de investimento como os cash flows de exploração. A análise do cash flow, onde ele calcula automaticamente o vale, a TIR, o prazo de recuperação e o retorno do investimento, porque eu consigo ter um valor atualizado líquido, um excedente no final do projeto de 2 milhões, de quase 3 milhões de dólares de excedente. Ele tem uma taxa de rentabilidade de 26%, perto dos 27%, é um projeto muito bom. E depois eu tenho, mesmo contando que tenho uma taxa de atualização de 30%, portanto ainda tenho alguma margem até chegar àquela taxa, e depois significa que eu tenho um prazo de recuperação num projeto de 5 anos para 3 anos e 25, ou seja, menos de 3 anos recuperado. Ou seja, o programa faz estes cálculos todos de forma automática, ok? Colocando investimento, exploração, gastos e custos, as amortizações, o financiamento, automaticamente o programa faz estes cálculos. Depois é lógico, em função da congruência dos dados que nós colocamos a montante, estes dados aqui depois são analisados com outro critério. Temos também já agora, temos vários tipos de simulação. Aqui neste dashboard de decisão, eu posso, o programa está-me aqui a dizer, até ter aqui o gráfico do cálculo da TIR e do vale, a mostrar a distância, o distanciamento e a margem de segurança que existe neste projeto. O programa depois permite fazer também uma coisa que é, ok, imaginem se isto está assim com aquele grau de investimento, mas imaginem se eu aumento o investimento em 20%. Então, o programa, reparem que o gráfico alterou, se eu aumentar o investimento em 20%, o que é que isto vai afetar? Neste caso aqui, não afeta grande coisa. Outra das razões poderá ser, ok, isto é um cenário otimista, vão ser superiores, e vão ser superiores a 25%. Nós colocamos aqui no topo 25%, estão a ver, se eu aumentar os gastos em 25%, já me vai prejudicar muito o projeto e o projeto já passa negativo. Se os gastos aumentarem para 10%, bom, ainda continuo, tenho menos rentabilidade, porque tenho uma TIR de 10%, já não de 27%. O prazo de recuperação já acontece no quarto ano, já não acontece no terceiro, mas de qualquer maneira ainda continuo a ter viabilidade. Ou seja, de uma forma muito rápida, e agora com o zero voltei ao início, eu consigo fazer uma simulação e consigo apresentar isto ao meu cliente e colocar esta informação no projeto de investimento. Um cenário otimista e um cenário pessimista, por exemplo. Ou um cenário normal, aquele que foi definido, e um cenário pessimista. Isso muitas vezes é muito importante de definir. Da mesma maneira que nós temos aqui também depois a análise de sensibilidade, que segue na mesma onda. Se eu aumentar 10% os investimentos, se as vendas aumentarem ou descerem, e estivemos a falar num cenário pessimista, ou seja, tudo o que é rendimento é fazer baixar e tudo o que é investimento e custos a fazer aumentar, não é? Normalmente é o cenário pessimista que nós gostamos de trabalhar, mas vocês podem trabalhar das três formas, um cenário normal, um cenário pessimista e até um cenário otimista e entregar isso ao cliente. Por fim, temos aqui uma síntese onde tem alguns indicadores-chave e depois é o resumo de tudo aquilo que o programa faz de cálculo. Temos aqui a demonstração de resultados, o balanço também definido e a análise económica ou financeira. O ponto crítico, como falei, a margem, os gastos, as margens de segurança, a autonomia financeira, que é um indicador muito importante. Tem também a possibilidade de nós trabalharmos com dados históricos. Portanto, o programa permite trabalhar com até 3 dados históricos. Estes dados históricos são importantes se nós estivermos a analisar uma empresa que já existe.
e ela está a fazer ou um projeto de reestruturação, que vocês também podem fazer com o Business Planner, ou um reinvestimento, ou um novo investimento que a empresa vai, um projeto, ou um aumento de instalações, ou a criação de uma nova plantação, ou algo do género, de uma empresa que já existe, e às vezes os dados históricos são importantes porque há continuidade de investimentos que vêm de anos anteriores e que é importante refletir dentro do projeto. Então é aqui nesta zona que se coloca. Depois disto, nós temos aqui uma opção de relatório, onde é possível carregar no botão plano financeiro, e eu no plano financeiro eu posso imprimir tudo o que quiser, ou seja, posso selecionar os pressupostos, posso selecionar o investimento, e o programa, digamos, destes mapas. Aqui vou só criar aqui 3 mapas muito rapidamente, para vocês verem. Portanto, o que o programa faz é gera um relatório, vai compilar toda a informação que está dentro do programa, e vai... Aqui vocês agora não conseguem ver porque eu... sim, já estão a ver. Ou seja, tem aqui um mapa com o gráfico, com o investimento, com os mapas que eu quis que fossem impressos. Neste caso foram só 3. Okay? Pronto, esta é a estrutura do plano financeiro. Depois temos a parte do plano de negócios, que o plano de negócios já permite fazer a integração de alguns mapas dentro dos meus textos. Okay? Aqui vou apagar algumas... No plano de negócios, nós estamos divididos em alguns itens que são simplesmente de mera descrição, onde eu vou descrever. Por exemplo, eu vou aqui procurar na apresentação do negócio, que é a localização das instalações, onde eu aqui já tenho material pré-preenchido. Se eu quiser alterar este texto de forma autónoma, okay? Posso formatá-lo como se estivesse no Word, posso-lhe dar cores, posso mudar... é como se estivesse a trabalhar num editor, é um editor de texto como se estivesse a trabalhar no Word. E posso, inclusive, adicionar imagens, que é o que eu tenho aqui neste exemplo. Ou seja, eu aqui, o que é que fiz? Coloquei a localização, dei-lhe uma cor, descrevi qual é a localização, isto está dentro deste menu 2.9, que é a localização das instalações, e coloquei aqui o mapa. Posso inserir uma tabela ou até inserir uma imagem, se for esse o caso. Depois, o programa tem outras opções, que é a identificação do projeto. Aqui são renomeados, sempre que aparecem estes iconezinhos com estes efeitos, significa que são dados de tabela. E depois tem aqui algumas coisas muito interessantes, que é, nos objetivos estratégicos, em vez de ter um texto puro, não é? O programa já adianta algumas coisas ao utilizador, então torna o preenchimento muito mais rápido. Eu não tenho que estar... Objetivo estratégico. Imaginem que um dos objetivos estratégicos passava pela formação dos recursos humanos, que era um dos projetos, ou seja, o financiamento era dado em função da formação, o aumento da formação de recursos humanos. Então, um dos objetivos estratégicos deste projeto pode ser aumentar. Então, o programa já tem cá este texto. Aumentar, e eu posso pôr aqui a descrição do que eu quiser. Ok, vamos aumentar em formação de recursos humanos nestas e nestas áreas. Ok? Depois eu posso adicionar aqui mais... Ficar o negócio para outras áreas, como expansão para o mercado China, não é? China, etc, etc, etc. Pronto. Posso colocar aqui estes objetivos. Mas, se repararem, automaticamente o programa já faz este pré-preenchimento. Será que eu posso adicionar aqui mais itens? Posso. Se eu vier aqui às definições, eu tenho aqui vários itens. Se eu escolher aqui o que é que, por exemplo, objetivos estratégicos, estão cá os objetivos. Ver aqui qualquer coisa e posso carregar adicionar a referência, que da próxima vez ele já aparece aqui dentro desta listagem. Posso estar a personalizar a minha listagem, mas estas opções não são só nos objetivos estratégicos, mas em todo o lado que aparece este tipo de tabelas. Um dos mapas que o programa preenche muito bem é a análise SWOT, e que é também válida no plano estratégico. A análise SWOT tem este enquadramento, né? Todos conhecem pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. Fazer as análises internas, por exemplo, dos pontos fortes. Em vez de eu estar a inventar, então eu posso chegar aqui e carregar em novo. Imaginem que um dos pontos fortes seria a boa capacidade instalada ou uma boa carteira de clientes. Então, olha, uma boa carteira de clientes é de facto um ponto forte nosso.
Então eu já tenho ali definido, já tenho pré-definido o programa. Então a quantidade nós colocamos aqui uma boa quantidade de itens que permite ao utilizador ter um amplo leque de escolha. Um projeto super rápido e muito ágil é o ideal. E depois eu posso dar o grau de importância, ok, este ponto forte é importante ou pouco importante. Se eu colocar 1, é um ponto forte, mas é pouco importante. Se eu colocar 5, significa que é um ponto forte, muito importante, ok? Se eu fizer guardar, ele automaticamente vai aparecer aqui dentro da análise SWOT e já tenho aqui boa carteira de clientes no ponto forte. Depois eu posso definir aqui algumas estratégias e posso escrever aqui algumas estratégias que automaticamente pré-definidos pelo programa. Depois temos outras áreas como a evolução do setor, por exemplo, onde aqui é pré-definido texto. Temos um outro modelo também, que é o modelo das 5 forças de Porter, que é muito usado para a análise do contexto da envolvente, ou seja, da minha concorrência, dos clientes, do poder negocial dos fornecedores. Isto também é um dos modelos muito utilizados nas universidades, mas é também um modelo muito utilizado nos projetos. E há poucos projetos porque torna o projeto muito mais completo. Se vocês utilizarem este tipo de modelos, com certeza que o resultado final de um plano de negócios, tendo lá este modelo, vai fazer muito mais, vai ser muito mais completo e vai se calhar ter mais sucesso do que um modelo que não tivesse. Mais uma vez, eu aqui posso, de facto, preencher isto de forma automática, basta criar, olha, regularidade entre concorrentes. Há aqui uma opção que é a diferença de participação do produto é baixa. Posso fundamentar isto escrevendo aqui à parte o que é que significa o número de concorrentes elevado. Existem cerca de 100 concorrentes na mesma área, a operar na mesma cidade, etc. etc. Okay? Portanto, o programa permite fazer todo este enquadramento de uma forma muito rápida, sem ter que estar a escrever muito texto e a demorar muito tempo a desenvolver texto. Existem, no entanto, inscrições, porque aqui são coisas próprias do próprio projeto. Mas como veem do lado esquerdo, o programa apresenta toda a sequência de um plano de negócios. Portanto, é impossível nós esquecermos de alguma coisa quando estivermos a preencher um plano de negócios, porque toda a descrição que é necessária, tudo o que é necessário para um plano de negócios está aqui. Agora, se nós utilizamos, se preenchemos mais ou se preenchemos menos, depende muito do projeto, não é? Mas eu posso aqui optar por ter alguns itens, eu posso nem sequer preencher. Se quiserem, podem utilizar este plano. Depois, nós temos aqui algumas áreas onde é possível integrar este mapa aqui, integrar informação com os mapas já criados. Por exemplo, aqui nos mapas dos recursos humanos, eu tenho aqui texto, qualificação dos recursos humanos, onde eu posso escrever aqui, e depois tenho aqui o mapa de pessoal. O mapa de pessoal é o mesmo mapa de pessoal que eu criei. Tudo que eu fizer no plano financeiro, estou a trabalhar dentro do mesmo projeto e passa para o plano de negócio automaticamente. E se eu quiser, eu posso chegar, por exemplo, aqui nos produtos e serviços, na descrição dos produtos, eu posso definir que quando eu descrever os meus produtos, não é? Eu posso associar um determinado mapa, e pode ser assim, olha, quando imprimires no plano de negócio, quando for gerar o relatório final, a descrição dos produtos, eu quero que esteja associado aqui, sei lá, vamos aqui procurar a projeção das vendas e serviços, ok? E se eu fizer ok, significa que quando eu imprimir o texto que eu compus, vai associar também o próprio mapa, ou seja, isso é feito aqui no plano de negócios, quando eu quiser imprimir o plano de negócios. Portanto, esta é uma estrutura muito, muito interessante, muito direta, permite formatar, permite ter esta sequência toda. Nós temos aqui, para o mercado de Angola, temos aqui também que era utilizado pelo INAPEM como metodologia também de descrição de um plano de negócios,
Se quiserem também podem utilizar este plano e colocar texto sobre segundo esta ordem, portanto é algo que nós colocamos cá também. É possível colocar anexos ao plano de negócios, imaginem que vocês têm que anexar no próprio plano uma série de documentos, que é licenças, licença para a abertura da loja, para a abertura do armazém, etc. A planta da fábrica. Então isso pode ir aqui dentro, vocês podem adicionar aqui e o programa tem uma espécie de gestão, de um gestor de documentação que pode ser anexado ao projeto. Isso é muito importante porque se vocês colocarem todos os documentos aqui, facilmente vêm aqui pesquisar quais são, porque o programa indexa os documentos pelo fecheiro, pelo nome e depois categoriza esse. Então tem tudo lá centralizado. Depois, por último, o plano estratégico, como eu estava a dizer, segue também muito a mesma lógica, ou seja, tem uma descrição e um menu que permite eu seguir um encadeamento para criar o plano estratégico. Mais uma vez, segue também as mesmas funcionalidades. Muitas das coisas já estão pré-preenchidas e eu posso utilizar essas funcionalidades. Portanto, é um programa, nós colocamos uma estrutura muito ágil, principalmente, muito ágil e muito assertiva, sem terem que estar a pensar, a desenhar em folhas de cálculo, que às vezes é uma loucura, a desenhar, a pensar em que texto é que vão lá colocar. Portanto, é uma estrutura muito, muito intuitiva. Depois tem só que estamos quase a terminar, umas opções muito interessantes, que é a opção de colaborativa. Aqui estas opções de criar cópia, por exemplo, eu posso fazer um projeto e posso depois carregar neste botão criar cópia e o programa vai-me criar um clone, uma cópia daquele. Criar, a partir de um projeto de raiz, criar mais 2 ou 3 projetos a partir dali. Imaginem que vocês ou têm um negócio muito semelhante, ou então querem fazer uma simulação e querem mudar ali alguns pressupostos que só através daqueles mapas que nós vimos aqui, da análise do dashboard de decisão, não chegam. E então eu posso querer fazer aquele mapa, posso querer fazer uma cópia daquele fecheiro para que ele seja um bocadinho mais específico. O ecrã parou de... Só um bocadinho. Parou de... Ok, pronto, já estão a ver aqui o projeto. Se for um mapa mais detalhado, então eu posso querer ter esse mapa, posso carregar em cópia e automaticamente o programa cria um clone. Mas depois também tem outra opção colaborativa muito interessante, que é o exportar o projeto ou importar o projeto. Isto só é válido para pessoas que tenham, para utilizadores que tenham a mesma licença do programa. Mas imaginem que são 2 colegas a trabalhar ou têm colaboradores a trabalhar no projeto, então vocês podem trocar o projeto fecheiros entre vários projetos, entre vários computadores, utilizando esta opção de importar projeto e exportar projeto. Portanto, ao partir do momento em que seja a exportação, ele vai fazer vai compilar todos os fecheiros que são necessários para exportar e depois do outro lado, a outra pessoa, quando receber este fecheiro, Por último, o programa, se dizer que o programa tem aqui uma série de tutoriais, tem uma ajuda online, nós temos também um suporte técnico que consegue atender a todos os pedidos e que vai respondendo aos pedidos que vão sendo colocados. E basicamente, Ângelo, não sei, eu acho que estou a terminar aqui a... Sim, acho que foi feita aqui uma cobertura geral do software. Esta é uma versão premium. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter noção realmente de qual é a nossa oferta. Nós temos 2 versões disponíveis para o mercado angolano. Aliás, para as 3 edições. Versão portuguesa, angolana e cabo-verdiana. Mas cada edição tem 2 versões. Uma versão premium, uma versão professional. A principal diferença das duas reside no seguinte. A versão premium tem 3 planos. Portanto, tem o plano financeiro, tem o plano de negócio e o plano estratégico. E foi essa a versão que o Rui acabou de apresentar. E a versão professional apenas permite fazer o estudo de viabilidade económica.
e financeira do projeto. Também para vocês perceberem um pouco o contexto daquilo que tem sido a evolução deste software. Este software basicamente já é comercializado em Angola há sensivelmente 10 anos. Ele começou por ser 3 ferramentas autónomas. Havia o software de estudo de viabilidade económico-financeira, havia o software de planos de negócio e havia o software o plano estratégico. E a primeira mudança acabou por ser transformar estas 3 ferramentas autónomas numa só. E, portanto, daí nasceu o Business Planner, que foi sofrendo alterações. Uma primeira alteração significativa ocorreu o ano passado e este ano, claramente, e no que diz respeito ao mercado angolano, o software sofreu alterações substanciais. Portanto, temos aqui um roadmap de evolução do produto considerável e pronto, aqui a nossa perspectiva é sempre manter o software o mais ajustado, não só àquilo que vão sendo ou aquilo que vai sendo o feedback que os nossos clientes nos vão dando, mas também a nossa visão de como o software se poderá ajustar às necessidades em termos daquilo que é as exigências a nível de projetos de investimento e planos de negócio. Dito isto, eu não sei se têm questões para colocar. Esta é uma boa altura para, em tempo real, termos aqui um feedback às dúvidas. À medida que vocês foram fazendo a inscrição no webinar, tivemos a oportunidade de vos disponibilizar a versão demo, portanto o objetivo era já proporcionar-vos uma visão antecipada daquilo que seria o software e, portanto, com base nisso, vocês também poderem testar vocês próprios. Não sei se o fizeram. Se o fizeram, certamente poderá haver alguma dúvida ou questão para colocar. E se quiserem algumas questões sobre o que viram e sobre dúvidas que possam ter sobre o software, força, tem a opção de questões e coloquem e nós tentaremos responder. Portanto. Muitas dúvidas dos nossos clientes residem naquilo que é o considerado ano zero. Não sei se, Rui, se queres fazer aí alguma apreciação acerca disso. Levantou a mão para colocar uma questão, mas neste momento já não... Não. Sim, a questão do ano zero, como eu referi, sim, é uma componente importante que nós utilizamos a base daquilo que é o cálculo dos cash flows descontados, que é o discounted cash flow, e utilizamos a base do ano zero, que ela é utilizada nos investimentos, porque de facto permite, como eu disse na apresentação, definir o investimento inicial, ou seja, o início, o arranque do projeto. E por isso é que nós colocamos o ano zero. Aquilo não é um ano real, ou seja, não é, mas corresponde ao ano inicial. Se nós colocarmos o ano inicial como 2020, no caso do exemplo que eu mostrei, o ano zero pertence também a esse ano 2020, só que o 2020 é o final do ano, não é? Por isso é que nós, quando orçamentamos as vendas, estamos a orçamentar as vendas para o ano 2020, 2021, que significa que é um ano civil, um ano fiscal já passado, e o ano zero é o arranque daquele investimento. Ou seja, nós, antes de entrarmos, de arrancarmos com a elaboração, com a exploração da empresa, precisamos desse investimento. Esse investimento é feito primeiro e daí vem o conceito de ano zero, que recua uma coluna. E no caso deste modelo dos cash flows descontados, que é o que nós usamos, que serve para calcular a taxa interna da rentabilidade, o TIR, o VAL, o payback, o prazo de recuperação, o ROI, o Return on Investment, ou o retorno do investimento, que são tudo indicadores que vêm desta metodologia e que é amplamente utilizada nas universidades e mesmo por todos os analistas, quem avalia empresas, quem faz reestruturação de empresas, quem faz projetos de investimento, são os indicadores base que são calculados pelo programa. E como vocês viram, usando o Business Planner e nesta componente de plano financeiro, torna, digamos, este processo muito ágil de facilmente eu chegar ao resultado final. Portanto, tinha um bocado este do ano zero, não é? Esta definição. Ok. Entretanto, pronto, também não houve aqui nenhuma questão que tenha sido levantada. Ok. Aqui o Fernando Gonco parece querer
colocar alguma questão. Fernando, se quiser, pode colocar na secção de questões e respostas a sua questão. Ok. Quem é que pôs o... Pronto, Fernando, provavelmente terá chegado, ou pelo menos não acompanhou esta sessão online, que é esse o objetivo do webinar, foi fazer uma apresentação do software, mas eu posteriormente irei divulgar este live nas nossas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, também no nosso blog, no site rcrcontabilidade.pt. Portanto, caso o Fernando tenha chegado atrasado, poderá revisitar este conteúdo. Henrique, quer colocar alguma questão? Já temos vindo a manter conversas ao longo do último ano, eu e o Henrique. Okay, Rui, o Henrique coloca a seguinte questão: no plano de investimento normalmente constitui duas rubricas gerais, CAPEX e OPEX. Estas duas rubricas vão dar uma total do investimento. Como determina o OPEX? Sim, o programa tem lá a opção, se nós verificarmos na opção ou seja, o CAPEX e o OPEX, eles são calculados sempre que nós estamos a terminar o investimento. Okay? Não o calculamos desta forma, não temos nenhum mapa onde tenha o CAPEX e o OPEX. Aliás, até estão algumas metodologias que são usadas até mais em termos de avaliação de empresas, por exemplo, não é? Mas o cash flow, o mapa de cash flows, tem lá, faz o cálculo do cash flow de investimento e o cash flow de exploração, que são esses cálculos, são esses investimentos, esses cash flows são necessários depois para calcular o cash flow final e deduzir depois o vale e tem lá um mapa onde o programa permite calcular a partir do custo ponderado dos capitais próprios e capitais alheios, utilizando a técnica do WACC. Ele permite fazer esse cálculo todo, portanto, e vai ao encontro do CAPEX e OPEX. O programa utiliza todos estes procedimentos até chegar ao cálculo dos cash flows de exploração e dos cash flows de investimento, e depois, para o cash flow final, para o desconto desses cash flows, utilizar um mapa onde ele faz o cálculo partindo do WACC até chegar ao resultado final, aos cash flows descontados e ao vale que é a tiro. Ok, damos aqui espaço a uma última questão que queiram colocar. Se não houver, como referi, podem enviar as vossas questões através do e-mail que certamente já têm do vosso lado e, portanto, ou eu ou o Rui, diretamente, responderemos às vossas questões. Ok. Não havendo questões adicionais, damos por concluída a apresentação do software. Uma pequena nota, o software tem um modelo de licenciamento perpétuo, portanto acaba por ser um investimento único que fazem nesta ferramenta, não havendo qualquer serviço de subscrição associada. Portanto, é um modelo de licenciamento posto local, portanto a nossa lógica de desenvolvimento de softwares acaba ainda por ser muito orientada para as ferramentas para o gestor, e neste caso para a elaboração de estudos de viabilidade e planos de negócio. A eventualidade de pretenderem tornar a ferramenta colaborativa ou terem N colaboradores ou até mesmo software disponível em diversos postos de trabalho, acaba por haver a necessidade de licenças adicionais. Relativamente a essas licenças adicionais, certamente têm conhecimento das condições promocionais que existem presentemente a nível do lançamento da nova versão, portanto, quem quiser aproveitar ainda tem até ao dia 30 de abril para usufruir dessas condições. Portanto, como disse, qualquer questão que vocês tenham, enviem-nos um e-mail, eu ou o Rui trataremos da resposta e qualquer questão estamos ao dispor. Ok? Ok. Pronto. Muito obrigado pela vossa presença e continuação de um bom dia para todos. Obrigado.